Programa Os Pingos nos Is, a discussão com os nossos comentaristas a partir da divulgação de uma informação que trata da articulação que vem sendo feita pela oposição para conseguir avançar com o projeto de lei da anistia no Congresso. Recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, Luiz Felipe Dávila vai trazer um complemento à análise feita pelo Beraldo e pelo Roberto Mota em relação ao projeto de lei da anistia, uma vez aprovado, que é preciso comparar com aquela anistia aprovada em 1979. Quer trazer o seu complemento, Dávila? Porque tudo começou de um resgate feito pelo Beraldo sobre um comentário seu, inclusive, de ontem, salvo engano. Toda anistia é sim um ato político. É um ato político para cicatrizar feridas de uma sociedade, superar dificuldades e ter um novo começo, olhar para frente para que a sociedade possa progredir. Portanto, é preciso entender o contexto político de cada anistia. Esta anistia, Mota, é para consertar uma injustiça que foi cometida e que a justiça não vai recuar. E é isso que nós precisamos fazer justamente para continuar a vida e não ficar empacado numa injustiça, essa injustiça que acabou condenando os manifestantes de 8 de janeiro a penas exorbitantes, totalmente desproporcional aos atos cometidos. E terceiro lugar, não levar em consideração a individualização de penas. Algumas pessoas estavam no gramado, outras adentraram prédios públicos e estragaram o patrimônio público. Essas precisavam ter uma pena maior do que a outra. Então a anistia vem, neste caso, neste contexto, para sanar uma injustiça cometida com manifestantes de 8 de janeiro que não tiveram o devido processo legal e não tiveram uma dosimetria de pena adequada à ação de cada um. Então, este é o problema da anistia de hoje. A anistia de 1979 foi uma anistia num contexto completamente diferente. Foi uma anistia para tentar preparar o Brasil para voltar a ter uma democracia e incorporar pessoas da esquerda, inclusive terroristas, como vocês bem mencionaram, ao novo Brasil. Ou seja, pessoas poderiam participar da vida pública. Era isso que a anistia fazia. Dava, na verdade, um salvo-conduto para aqueles que tentaram depor o governo da época, que tentaram, de alguma forma, prejudicar a volta da democracia, pudessem agora participar da vida democrática no país. E a anistia foi dada. E, aliás, ela foi dada nesse contexto. Por que foi em 1979, não foi em 74, não foi em 70? Porque o governo tinha absoluto controle sobre o país e a oposição era nada. Só que aí a oposição começou a vencer a eleição em 74, teve uma derrota, o partido governista Arena teve uma derrota gigantesca na eleição de 1978, e isso fez com que o governo entendesse que se não tivesse uma anistia, ia perder mão do controle. Daí o contexto de onde nasceu a anistia de 1979. E eu ainda vou a uma outra anistia que tem um outro caso interessante, Canhato. A de 1932. Nós tivemos uma guerra civil no Brasil. São Paulo se levantou contra o governo federal, que havia prometido democracia e uma constituição, e não foi dada. E teve guerra, aí sim, tiros. E não foi terrorista, foram brasileiros lutando contra brasileiros. E, novamente, nós tivemos uma anistia para pacificar o país e poder fazer com que os paulistas e a reivindicação legítima de uma constituinte democrática fosse aprovada logo em seguida como uma espécie de contemporização. Então, cada anistia tem um contexto histórico específico. O contexto atual é sanar uma enorme injustiça cometida com pessoas que participaram das manifestações de 8 de janeiro e foram indevidamente condenadas com um poder judiciário que ignorou o direito à ampla defesa, a individualização de penas e as regras do devido processo legal.
Pois agradecer muito a mensagem da Elizabeth Borges. E o Ricardo fez um comentário em cima do que o Mota trouxe há pouco, sobre a anulação de processos. Ele escreveu: não seria improvável a anulação desse processo. No voto, o ministro Luiz Fux falou sobre a incompetência do STF para julgar o processo do núcleo crucial e ele deu exemplo de processos que tinham sido anulados quando a corte acaba julgando e ela não é competente para tal. Muito obrigado pela mensagem, viu, Ricardo? Quer fazer um complemento depois do que trouxe o Dávila, Mota? Eu vou trazer, inclusive, daqui a pouco, uma informação adicional sobre a estratégia da defesa de Jair Bolsonaro. Vai lá, Mota. Não, o Dávila, ele está certo quando ele diz que o contexto é completamente diferente. É sim, na verdade, o contexto de agora é muito mais favorável a uma anistia do que era o de 1979. Tá? E eu continuo com a visão de que a finalidade da anistia não é reparar um erro jurídico, porque você não repara o erro jurídico. Se a finalidade é reparar o erro jurídico, você tem que ir no mesmo lugar onde o erro foi cometido e desfazer o erro. Porque imagina você que é uma pessoa que foi condenada injustamente, você foi chamado de criminoso, seu nome foi escrito lá como sendo réu, você foi condenado, você está na cadeia, ou já ficou na cadeia e não está mais. Agora você recebe a anistia. É evidente, para uma pessoa inocente que está presa, a prioridade número 1 é tirar a pessoa da cadeia e devolver a liberdade. Agora, feito isso, você continua sendo considerado pelo Estado brasileiro como alguém que cometeu um crime e foi anistiado. Mas veja, se você não cometeu nenhum crime, você vai levar isso pela sua vida inteira. Eu não cometi nenhum crime, mas eu fui processado, eu fui condenado, eu fiquei um tempo preso e depois fui anistiado, mas eu não cometi nenhum crime. A injustiça não foi reparada. O reparo da injustiça é você desfazer isso e dizer, olha, o Estado brasileiro reconhece, não foi cometido nenhum crime, esse processo está errado, ele foi anulado, as pessoas que foram injustamente condenadas são agora indenizadas e o Estado, e digo mais, hein, o Estado vai tomar essas providências aqui para que nunca mais na história isso aconteça. Porque não vamos nos enganar, meus amigos. Vamos pensar aqui no melhor caso. Vamos pensar que o Congresso aprova essa anistia ampla, geral e restrita. O que é o nosso desejo, o desejo das pessoas que entendem o que está acontecendo no Brasil. Agora, o mecanismo que possibilitou essa injustiça, ele não foi reparado. Ele não foi desativado. Amanhã pode acontecer uma outra injustiça como essa. Amanhã pode acontecer uma manifestação, um ato, uma declaração, qualquer coisa que o Estado brasileiro considere. Isso aí é tentativa de golpe de Estado. Processe essas pessoas, prendam as pessoas. E aí o que o Congresso vai fazer? Vai aprovar uma outra anistia para reparar esse outro erro também? É lógico que isso não é uma situação viável, isso não é uma situação sustentável. Então, essas coisas todas têm que ser colocadas na nossa avaliação. Agora, para mim não há dúvida, independente dessa discussão toda, a sociedade, as instituições e o Congresso Nacional precisam entender a urgência do projeto de anistia.